Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um passarinho chamado cardeal. Aqui nós temos o desenho, pano, sacaria de algodão, fixo numa tábua com cola permanente. Nós vamos começar aqui, ó, é uma caixa de correio. Dentro da caixa de correio tem um ninho dos dois cardeais. Então, nós vamos começar aqui, ó, por essa parte atrás do ninho. Então, aqui dentro nós vamos preencher pincel número 6 aparado. Eu vou começar com o preto, bem aqui no fundo. Nessa área onde está mais escuro. Aqui, ó, em cima do ninho também, ó. Limpando o pincel aqui. E vou terminar esse cantinho aqui com sépia. Do preto pro sépia, a gente já tem uma claridade. Então, aqui, digamos, vai ficar um pouquinho mais claro. Isso. Agora, nós já vamos pro ninho. E o ninho, eu vou trabalhar com o sépia, aqui, ó, dentro do ninho, em volta dos ovos. Aqui pertinho da cabeça. E já vou colocar um pouquinho do ocre. Ó, nem lavei o pincel, desde o preto. Vou terminar aqui com um pouquinho do ocre. E esse ocre eu dou uma misturada de leve no sépia. Nesse ponto, eu lavo o meu pincel. Eu pego o pincel número 4, aparadinho. E o marfim. E eu vou, olha só, eu vou fazer assim, ó, risquinhos com o marfim. Só que essa área aqui ainda tá bem molhada, eu acabei de colocar tinta. Então, esse marfim, ele vai meio que sumir um pouquinho. Pode até deixar alguma coisa assim, meio arrepiada. Ó, tá vendo? Aí, faz umas linhas meio que cruzando. Resumindo, aqui em cima tem que ficar mais claro. À medida que vai descendo aqui, vai ficando mais escurinho. Ó, arrepiei com um monte de pinceladinhas. Depois a gente volta nisso daqui, fazendo um detalhe ainda com pincel 0. Mas agora eu vou preencher com o branco os 3 ovinhos. Olha aqui, preenchi bem de leve e o risco ficou aparecendo. Eu vou usar um pouquinho do azul inverno com o mesmo pincel ainda sem lavar. Esse daqui, ó, ele tá por trás. Então, eu vou pôr aqui um pouquinho de sombra de azul inverno. Depois eu tenho esse que tá na frente daquele, mas tá por trás desse daqui. Então, olha, um pouquinho de sombra aqui nessa parte de baixo também com azul inverno. E por último tenho esse que tá por cima de todos eles, mas tá por trás do ninho. Então, aqui na base eu vou colocar um pouquinho do azul inverno. Pronto, isso aqui a gente volta depois ainda com o branco também para trabalhar melhor. Agora eu vou terminar aqui o ninho, troquei de pincel de novo, peguei o número 6. Novamente, o sépia aqui no cantinho. Em cima, você deixa um pedacinho, tá? O sépia pode ficar aqui embaixo, ó. Pode ficar também aqui na frente atrás do bico e da cabecinha. Sobrou um pedacinho ali onde eu vou colocar o ocre sem lavar o pincel
para fazer a borda do ninho. Tá vendo como eu limpei o meu pincel para baixo? Agora eu troco de pincel, pego 4 de novo. E o marfim. E vou fazer aqui, ó, aquelas pinceladas arredondadas e cruzadas. Para mostrar a borda da frente do ninho. Tá, então, aqui depois a gente volta com 0 para fazer acabamento. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui, que é a madeira. Com o pincel número 6. Eu vou preencher toda essa área aqui, ó, com ocre. Toda essa área que tá atrás da neve, que tá escorrendo, e atrás disso, dessas folhinhas aqui. Agora, com um pouquinho do sépia, eu vou sombrear toda essa área aqui, assim, ó. Você vai colocando um pouquinho de tinta, vai ficar escurinho, mas não vai ficar reto, tem que ficar todo cheio de curvinhas. Ó, daí dá uma limpadinha assim de pincel. Assim eu vou fazer toda essa área aqui, todo esse canto. Embaixo da folha não vou fazer. Aqui, ó, eu venho até aqui assim, pronto, acabou. Limpei o pincel. Aqui toda essa área eu vou fazer, aqui. Quando chegar nessa parte aqui, eu vou fazer assim, ó. Aqui por fora, vou subindo. Aqui vai um pouquinho, né? Depois eu tenho mais um risco aqui. E nesse risco eu vou passar uma linha assim, ó. Olha como vai ficar. Vai ficar sombra, luz e sombra. E aqui no final também eu vou fazer reto e vou dar uma esfumaçada. Vou terminar toda essa partezinha aqui, aí eu te mostro. Peguei um pincel número 2, aparadinho e seco. Ele tá durinho. Eu vou fazer assim, pego um pouquinho de tinta de um lado só, ponho essa tinta pra cima e eu vou fazer algumas ranhuras aqui, ó, imitando madeira. Ó, você pode fazer isso aqui, ó. Você desce com a linha, você sobe, algumas assim, a gente pode fazer um nozinho. Assim. Sempre vai trabalhando com o pincel, fazendo esse movimento. Vai ficar irregular. Aí você emenda, ó. Aqui vou trazer cá de cima. Olha só, um nozinho. Mais um risquinho ali, mais um risquinho aqui. Eu vou lavar o pincel, vou pegar um pouquinho do marfim e eu vou dar algumas pinceladinhas. Com bastante cuidado para não tirar o efeito do sépia. Tô trabalhando, quando é nozinho, pro lado de dentro, ó. Pronto, agora que eu sujei um pouquinho com o marfim também, aqui a gente tem uma divisão, eu vou fazer um pouquinho mais clarinho, ó, só sujei ali. Essa parte aqui, a gente tem embaixo do ninho, a gente tem uma parte bem, que eu quero que fique bem escura. Então, eu vou pegar um pouquinho do preto e vou colocar embaixo do ninho. E vou terminar esse espaço aqui com o sépia. Pode até limpar um pouco assim, ó, porque o ninho, ele pode vir do claro pro escuro.
E ele pode sumir aqui, ó, dentro desse escuro. Agora, nós vamos fazer o tronquinho aqui embaixo. Esse pauzinho, vamos preencher com sépia. Vou pegar uma pinceladinha de vermelho e vou colocar junto. Se vocês quiserem, vocês podem usar o rústico, que é mais ou menos isso aqui, essa mistura. Pronto. Agora, a gente vai fazer com o marfim, assim, ó, uma bagunça com o pincel. E isso vai ficar parecendo um galho. Isso vai ficar parecendo um tronco todo retorcido, todo velho. Já vou aproveitar e vou fazer essa parte aqui, ó, que é o restante é a tampa da caixinha do correio. Eu vou preencher de ocre e vou fazer uma sombra na parte de baixo com o sépia. E uma luz na parte de cima com o marfim. Olha como eu estou fazendo. Eu tô puxando a luz, não tô alisando. Então, pronta essa parte. Nós vamos fazer agora as folhinhas dos arranjinhos. Pincel número 6, aparado. Eu vou usar o amarelo, assim, ó, um pouco do amarelo canário. E vou terminar de preencher a folhinha com o verde musgo. O amarelo canário é só para dar uma clareada aqui na ponta mesmo. Vou fazer esta também. Olha, com o pincel quase sem tinta, eu venho limpando aqui, ó, em cima do amarelo, para dar essa clareada ali. Vou fazer as outras. E já te mostro pra gente fazer o acabamento. Pronto, fiz a base. Agora, eu vou usar o marfim. Um pouquinho de tinta no pincel. E eu vou colocar aqui, ó, aquela folhinha básica. Coloco a tinta, puxo pra esquerda. Coloco na borda da esquerda e puxo pra direita, assim, ó, aqui o sentido do pé pra ponta, depois aqui da ponta pro pé. Aqui é a mesma coisa, ó, coloco a tinta, eu vou puxar pra baixo, no sentido do pé pra ponta. E depois eu coloco aqui nessa borda e puxo, ó, do sentido da ponta pro pé. Aqui a mesma coisa, coloquei a tinta, vou puxar para baixo, deixando meio curvo e deixando essa ranhura. Não passe o pincel mais de uma vez em cima, porque você desmancha essa ranhura. Aqui também, essa eu vou puxar para cá. Coloco aqui e puxo pra lá. Ó, sentido pé. O acabamento dessa folha eu vou fazer com verde musgo. Vou fazer essa daqui. No meio eu vou passar um traço. Aí aqui eu vou pôr, eu ponho o pincel assim, ó, pra fora. E puxo para fazer espinho. Quero que fique essa ponta ali para parecer que tá espetando. Aqui, ponho 1 ou 2 risquinhos. E assim a folha vai ficar. Estou fazendo o acabamento das outras, depois você confere no final. Olha, você viu que eu não fiz acabamento nesta? Por quê? Ainda não pintei essa parte que tá por trás.
Então, eu vou deixar ela por último, depois eu volto. Agora, eu vou preencher estas bolinhas com vermelho vivo. Você pode pôr o vermelho que você tiver, não tem problema, elas vão ficar bonitinhas também. Eu vou usar um pouquinho do verde musgo para fazer uma sombra. Vou colocar bem no meio aqui, ó, pinceladinha, e vou seguir o risco. Elas não estão muito próximas, quer dizer, elas estão próximas, mas elas estão inteiras. Então, eu só vou dar uma esfumaçada assim, ó. E vou colocar com o pincel 0 uma pinceladinha de branco aqui na área de luz. Depois a gente vai contornar com o glitter, então não preciso nem separar ali. Agora eu vou fazer esta pinha. É uma pinha pequenininha. Então eu vou usar o sépia desse lado e vou usar o sépia misturado com o vermelho desse lado de cá. Vai ficar uma cor mais pro caramelo. Assim, ó, um pouquinho mais de vermelho, tá vendo? Do lado de cá mais escuro, com sépia. E do lado de lá, que é o lado da luz, um pouquinho mais claro, porque eu misturei o sépia com o vermelho. E eu vou pegar esse pincelzinho 0, aparado, o marfim. Eu vou pegar a tinta só de um lado do pincel, aqui não tem, só tem aqui, ó, tinta pra cima. E eu vou começar desse lado, que é o lado da luz, aqui na ponta, só encostando o pincel. Pego mais um pouquinho, olha só como que vai ficar. Comecei na ponta, terminei aqui. Agora eu vou fazer uma segunda camada. E uma terceira e uma quarta. Viu como ficou bem clarinho ali? À medida que eu fui limpando a tinta do pincel, foi ficando escurinho. Com o pincel 0 e o sépia, eu vou fazer um cabinho. Aqui, a gente pode fazer, e eu vou fazer com verde pinheiro, um risquinho, sabe, daquele todo arranhadinho, assim? Ó, puxando para todos os lados. Você pode, só mude o tom do teu verde. Se você trabalhou a folha com verde musgo, então você faz esse raminho com outro tom de verde. Eu tô fazendo com pinheiro porque vai ficar diferente. Ó, coloquei aqui e ele ficou escuro, porque a base é escura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho do amarelo canário e vou passar por cima. Ele vai ficar um pouquinho mais claro. Alguns, olha só. Nesse daqui, eu vou passar um pouquinho também, porque eu gostei. Só um pouquinho. Eu vou pôr uma pontinha aqui. Às vezes, gosto de fazer isso aqui com um pincel grande também. Acho até mais fácil. Assim. Agora, eu vou terminar o arranjinho lá de cima. Olhem aqui, terminei as pinhas, as folhas e fiz uma porção de riscos. Agora, em cima, aqui, ó, desses riscos, eu vou colocar algumas pontinhas de pincel de vermelho. 3 aqui e 3 aqui. No de baixo vou colocar também. Vou colocar até mais 2 aqui na pontinha, porque eu gosto muito desses pontinhos vermelhos. E você pode colocar ainda, como nas bolinhas maiores, um ponto de branco
nesses pontinhos. Isso destaca mais e fica muito bonitinho. Agora, o próximo passo, eu vou preencher de branco, com o pincel número 6, toda essa área aqui, ó, da neve. Toda essa área, inclusive aqui embaixo do passarinho e do ninho. Se você quiser, pode diluir teu branco um pouquinho. Ó, eu tenho um branco aqui que é meio diluído. Eu coloquei um pouquinho de água mineral e ele ficou mais diluído para preencher essas áreas grandes. Preenchido todo o branco, eu vou pegar uma pincelada de azul inverno, coloco no pratinho. Você pode usar qualquer tom de azul que você quiser, não tem problema. Eu tô usando o inverno. E a gente vai fazer, ó, ali em cima, você viu que ele é todo gordinho? Então, você vai fazer meio que um contorno. Embaixo aqui, ó, do pássaro, vou fazer um batidinho de pincel. Para fazer um sombreado. Toda essa área aqui, crespinho, você vai fazer assim, ó, vai sujando de leve todo o contorno, não é preciso cobrir tudo, tá? Pode deixar aqui uma contorninho de branco, assim, às vezes a gente aperta o pincel e fica bonitinho, pode deixar. Olha como eu vou fazendo. Eu sujo o pincel e vou apertando pertinho, sem desmanchar aquele contorninho bonitinho que ficou. Então, isso eu vou fazer em toda a base, toda essa parte aqui de cima. Aqui, ó, na área de cima, você até pode colocar a tinta em cima do risco, deixar assim um pouquinho mais fortinho, que depois a gente volta com o branco, é só para cobrir o risco mesmo. Aqui embaixo também, olha, tem um monte de risquinhos assim, para você trabalhar gordinho. Então, não vai trabalhar o azul assim, vai trabalhar o azul assim, para fora, para trás. Tem um risquinho aqui, eu faço isso aqui, ó, que vai parecer montinhos de neve. Assim, ó. Embaixo do pássaro também um pouquinho mais forte. Agora, essa parte a gente deixa secando para depois voltar com o branco. E agora, nós vamos fazer o acabamento do ninho. Pincel 0, marfim. Você viu que aqui alguma coisa já tá meio que sumindo. Então, o que eu faço? Eu vou retocar com um pouquinho do marfim. Fazer algumas pontinhas. Cuidado para não deixar muito forte. Essa área aqui, por exemplo, ela tá por dentro, então tem que ficar mais escurinho. É só mesmo aqui na borda. E agora, o ovinho já tá quase seco, então eu vou usar um pouquinho do branco para fazer o contorno bem certinho e dar uma iluminada. Nessa iluminada, eu separo, olha, aqui, ó. Põe o branco bem ali, separo um do outro. E dou uma limpada, afinal ele vai ficar mais branquinho. Ó. Branquinho no contorno e venho limpando o pincel pra dentro. Pronto, ajeitado o ovo, eu venho com o marfim nessa parte aqui também. Para deixar um pouquinho mais claro. Aqui ficou muito igual, então eu vou pegar um pouquinho do ocre. Voltei com ocre e agora com sépia. Só uns pelinhos aqui, ó, de palha.
que posso até passar, olha, passei em cima do ovinho, tá vendo? A gente pode fazer isso, pode deixar crespinho. Umas pontinhas ali em cima do ovinho. Não pode ficar assim o mesmo movimento. Você tem que cruzar alguns. Tem que ficar meio irregular. Ó, você não pode fazer só isso aqui. Você tem que fazer assim, assim. Tem que ficar essas pontas assim pra cima, ó, bem irregular. E aqui embaixo vai terminando assim, ó, vai no escuro sumindo. Pronto. Então, passarinho vermelho vivo, eu vou preencher a área da cauda. Feito isso, vou pegar o amarelo ouro, não lavei o pincel. Vou dar uma pincelada. Ó. E aqui, eu vou colocar bem aqui nessa área. Agora, eu vou lavar meu pincel, porque eu vou usar um pouquinho do preto. Muito cuidado. É pouquíssimo. Eu vou separar essa parte aqui. E vou fazer um pouquinho de sombra aqui, ó, na ponta. Tá? Só isso. Temos uma segunda parte. O peito e essa partezinha aqui. Que eu vou preencher agora. Pronto. Eu dividi ele em várias partes para ficar mais didático. Então, agora, o preto de novo. Aqui, ó, pouquinho, pouquinho, tá? Você tem essa parte aqui, esse pedacinho aqui que tem uma divisão. Então, você passa dá assim, pinceladas dividindo, ó. Continua vermelho aqui. Aqui tem uma série de risquinhos. Então, você vai fazer assim, bem no contorno. Você vai fazer uma sombra e vai puxar para cima desse risco. Aqui nós temos a asa, essa parte, então eu vou deixar um pouquinho de sombra também. Lavo o pincel. O meu aqui sujou um pouquinho com preto, eu vou voltar com um pouquinho do vermelho. E agora com o branco, com o amarelo, eu vou pôr um pouquinho, umas pinceladinhas assim, só para dar uma clareadinha. E aqui, nesse peito dele, eu vou fazer algumas pinceladas de amarelo também. Nem vou chegar nessa área, tá? Só aqui. Agora, eu vou preencher essa parte aqui da asa. Se você preenche assim, sem esfregar muito, você viu que o risco que eu tenho embaixo ali, aquela textura, vai aparecer. Vou fazer até essa parte aqui. Não, na verdade, eu vou preencher já aqui a parte da cabeça também. O risco a gente vê bem, então não tem problema. Pouquinho do preto. Você viu que tem uma textura aqui? Eu vou fazer risquinhos, ó. Aqui eu tenho riscos das penas da asa, ó. Vou fazer risquinho também. Aqui eu tenho uma divisão, pincel sujo de preto. E aqui eu tenho uma divisão, ó, pincel sujo também. Agora, eu vou com o amarelo, eu vou colocar aqui, ó, separando a asa do corpo. Nos intervalos do preto. Vai ficar meio laranja.
Aqui eu tenho pinceladinhas. Nesse pedaço aqui, eu tenho pinceladinhas. Essa parte aqui da cabeça, posso até colocar algumas também. E aqui, no final do topete, que são peninhas, ele tá um pouquinho de perfil, eu vou pôr um pouquinho de sujeirinha de preto ali para separar a cabeça do topete. Vou preencher essa área aqui com o preto, com o pincel 0. Pode preencher o olho também. O bico vou preencher de amarelo. O pincel tava sujo de vermelho, já tá ficando laranja aqui. Cuidado, se o preto estiver muito molhado, espere secar um pouquinho, porque senão ele suja. Nessa área aqui, ó, pertinho do preto, eu vou fazer uma sombra de vermelho. Enfim, ele vai ficar bem alaranjado. Vou usar um pouquinho do preto aqui, vou fazer uma divisão. Saindo da ponta, assim um pouquinho meio curvo. E agora, com bastante cuidado, só pontinha do pincel com tinta, bem aqui no cantinho, você vai fazer um círculo. E vai fazer uma meia lua e um pontinho em cima. Ele não tem, mas eu vou fazer um contorno aqui no bico com o preto. A ponta do bico vai ficar mais amarelinha, tá? Ó, pode ficar até assim manchadinho. Aí, pronto esse. Agora, nós vamos para o outro pássaro. Pesquisando na internet, porque eu não conheço esse pássaro, eu achei ele de duas cores, de vermelho e um vermelho sujinho de amarelo, assim, uma cor bem mais clara. Então, esse eu vou pintar dessa outra cor. Primeiro, eu vou preencher aqui, ó, a barriga dele. A barriga e essa parte aqui da cabeça com marfim. Pronto. Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo e vou fazer uma sujeirinha aqui, ó. Assim, em cima do marfim. Em volta aqui dessa parte que vai ser preta e aqui mais próximo da asa. Você viu que eu não preenchi, eu dei pinceladinhas. Agora eu vou pôr no pratinho uma pinceladinha do vermelho e vou fazer pinceladinhas mesmo assim, ó, batidinhas em cima desse amarelo. Parte de baixo aqui um pouquinho mais. À medida que vai aqui pertinho da asa também, ó, um pouquinho mais. À medida que vai subindo, vai sumindo. Aqui também, ó, pertinho da bochecha, aqui um pouquinho mais. Aqui em cima não, só aqui. E agora eu vou pôr um pouquinho do sépia. Não lavei o pincel. Pouquinho. O sépia não vai pegar muito escuro. Você vai colocar aqui, ó, mais em cima do vermelho. Por aqui já sumiu, já acabou. Aqui, ó, na área de trás da cabecinha, você pode fazer assim um contorninho até aqui.
E aqui a gente tem uma ligeira divisãozinha assim, ó. Só para marcar aqui o pescocinho. Essa parte do peitinho aqui, eu vou colocar um pouquinho do branco para fazer o acabamento, chegando em cima do risco. Para ficar mais clarinho. Aqui também um pouquinho. E agora o topetinho é vermelho também. Em alguns lugares dizia que esse mais clarinho é a fêmea, mas eu não tenho certeza. Já vou preencher. Agora vou fazer primeiro o bico para não sujar de preto que nem no outro. Preencho de amarelo ouro. Faço um pouquinho de sombra aqui, ó, na base de vermelho, puxando pelo meio. E agora eu vou colocar o preto nesse restante aqui. Já vou aproveitar esse preto e vou puxar bem de leve aqui, ó, um ligeiro contorno no bico. E com uma pontinha de branco no pincel, aqui no cantinho também, ó, vou fazer um círculo, depois um meio círculo dentro, e aqui, ó, no cantinho, um pontinho de branco. Vou clarear o bico com um pouquinho do branco, com um pouquinho do sépia aqui, ó, no final aqui do topete dele. Lembrando que isso não é uma linha reta, ele tem que ficar crespo. Limpei o pincel aqui em cima. Pronto, agora vamos para a cauda. E eu vou preencher com um pouquinho do sépia e um pouquinho do amarelo. Vai ficar uma cor mais clara. Preenchido com o marfim, eu vou fazer 1, 2, 3 riscos. Agora eu vou pegar uma pincelada de vermelho e vou colocar aqui, ó, no meio desse zigue-zague aqui. E vou colocar aqui no meio desse espaço da ponta da asa. E sem lavar o pincel, com o sépia puro, eu vou fazer o contorno aqui de cima. Eu vou fazer algumas puxadinhas assim, ó. Bato o pincel ali e puxo pra cima desse vermelho. Tá, agora, aqui eu tenho vermelho, aqui eu tenho um espaço. Então, eu vou fazer assim, ó, um zigue-zague também. Esse espaço aqui, ele é riscadinho assim, ó, umas pinceladinhas. Essa área aqui, ela é meio cinza. Então, eu vou lavar o meu pincel, eu vou colocar uma mancha de branco, eu vou pegar um pouquinho do preto, vou colocar no pratinho e vou fazer um contorno. E aqui dentro, ó, vou fazer isso aqui, ó. Dei pinceladinhas. Aqui não pode fechar preto e sépia, então eu vou puxar esse preto pra cima do sépia. Um pouquinho. Acho que cobriu muito ali, então eu vou voltar com um pouquinho do branco, fazendo risquinhos.
Pronto. Essa ponta da asa, ela é um pouquinho mais escura, essa parte aqui, ó. Então, eu tô colocando um pouquinho mais de preto. Escurecendo a base aqui da barriga. E escurecendo a pena de baixo do rabinho. Pronto. Agora, nesse ponto, ó, tá bem seco. Eu vou colocar azul inverno aqui. Vou colocar uma gotinha de água. Você pode usar o diluente, se você quiser. Com o pincel assim, eu vou deixar uma sombra. Tô usando o pincel número 6, que eu usei para pintar essas partes aqui. Ó, todos os cantinhos. E eu não vou fazer ele sumir. Eu vou deixar assim meio manchadinho. Ó, vou limpando o pincel pra fora, mas não vou deixando certinho, vai ficando meio manchadinho. Não vou fazer toda a volta, tá? Vou fazer só nos cantinhos. Um pouquinho mais aqui, vai pegar um pouquinho aqui, aqui e aqui. Cantinho. Cantinho. Não vou subir aqui, vou fazer um pouquinho aqui atrás do passarinho. Não leve até em cima, porque terminou aqui, ó. Então, você transfere, tem que terminar aqui e aqui, mais ou menos na mesma altura. Pronto esse azul. Lavo o meu pincel e pego da mesma forma o amarelo canário com uma pinceladinha de água também. Limpo bem o pincel e vou dar algumas pinceladinhas assim, ó. Viu que eu tô limpando o pincel? Sempre partindo da área escura. Aí você sai. Pode sair um pouquinho no espaço branco ali para poder aparecer um pouquinho do amarelo. E um pouquinho aqui, ele vai dar uma leve esverdeada. Para finalizar, eu vou voltar com o branco nessa área onde tem neve. Principalmente assim, ó, nos finais. Não é para preencher liso, você vai dando pinceladas. Ele vai ficar bem branquinho, mas vai ficar bem irregular também. Aqui, ó, mais pelo meio. Deixa aquele azulzinho aparecendo nas bordas. Aqui, ó, deixa bem manchadinho a parte de cima. O passarinho tá por trás. Então, esse branco, ele vai subir um pouquinho em cima dele. Aqui a gente tem o final. Você viu que eu não estou preenchendo novamente. É só uma batidinha de tinta. E nessa parte aqui também, ó, aqui nós temos morrinhos. Então, você pode colocar novamente morrinhos de branco. Procura acertar aquelas áreas assim que ficaram mais claras já. Pode fazer uma batidinha se você quiser. E aqui você pode deixar escorrendo um pouquinho para fora. Ó, umas pontinhas.
E com o verde musgo eu vou finalizar essa folha aqui, que está por cima da neve que eu acabei de fazer. Se você quiser, pode colocar o glitter. Procura colocar no contorno, nas áreas escuras, que ele aparece mais. Nas folhas, contorno, nas áreas escuras, em volta das bolinhas vermelhas, vai ficar lindo. Trabalho concluído, espero que tenham gostado. E esse risco, só para lembrar, você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br.